Amém? Amém! Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Bem, falando sobre consciência, em nosso canal tem bastante informação sobre consciência, tá? Inconsciente coletivo, o nosso próprio inconsciente, as mensagens subliminares do inconsciente Joilson de Assis, inconsciente coletivo Joilson de Assis. Mas direto ao ponto, eu posso entregar para você muitas informações privilegiadas. Informações privilegiadas? Informações privilegiadas. Informações privilegiadas. Informações privilegiadas? Informações privilegiadas. Qual é a informação privilegiada sobre consciência? Bem, preste atenção, tá? A consciência, ela não existe só apenas um tipo de consciência. Existem vários tipos de consciência. Aí eu quero que vocês fiquem comentando aí, fazendo perguntas ou afirmando alguma coisa, tá? A sua participação é muito bem-vinda, muito mesmo. Então, o que nós conhecemos por consciência? O que é uma consciência? Né? Na verdade, nós somos uma consciência, alma vivente. A Bíblia chama consciência de alma vivente, né? Agora, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que não existe apenas um tipo de consciência, mas diversos dela. Mas a maioria das consciências se divide em três. Coloca aí, as consciências se dividem em três. Tem essa nossa consciência, tá? É um tipo de consciência coletiva dominada por uma só. Existe a transmutação de consciência. Coloca aí, transmutação de consciência. Transmutação de consciência. É quando uma consciência está dentro de outra, né? Isso aconteceu com Deus e Jesus. Mostra-nos o Pai. Cristo falou: eu estou há tanto tempo convosco e vós não sabeis. Então o Pai estava dentro do Filho e o Filho estava dentro do Pai. Existe a consciência, uma consciência em vários corpos. Olha, preste atenção, tá? Chiquinho, aumenta o som. Tá baixo, é? Vamos aumentar. Obrigado, viu? Aqui, ó. Existe... Opa, aqui. Ok. Tá me ouvindo bem aí agora? Se estiver ouvindo, diga: oi, tô ouvindo. Ó, então existem várias consciências. Vamos lá. Primeiro, existe uma consciência em vários corpos, como, por exemplo, a formiga e a abelha. A abelha e a formiga, ela é como se fosse uma abelha só, dentro de várias abelhas. Entendeu? Cada abelha da colmeia, ela é a rainha. É como se a rainha soubesse de tudo e tivesse milhares de olhos. Você está entendendo? Então, cada colmeia seria apenas uma abelha. Cada formiga, cada buraco de formiga seria apenas uma formiga. E aqueles milhares de formigas seriam corpos de uma consciência nelas. Elas não teriam uma consciência autônoma, mas seria uma consciência dentro de vários corpos. E existem também várias consciências dentro de um corpo só. É possível, pastor? Está na Bíblia? Tá. Tá. Onde é que está na Bíblia? Está na Bíblia que o endemoniado gadareno... Está na Bíblia? Tá. Onde é que está na Bíblia? Está na Bíblia. Então está na Bíblia que o endemoniado gadareno, ele tinha 1000 demônios dentro dele. Então era 1000 consciências. Quando Cristo perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: nós somos muitos. Então ele falou no plural: nós somos muitos. Então, várias consciências em um indivíduo só, né? Então, Deus também é uma consciência coletiva. Quando Deus diz façamos, e existe até uma palavra em hebraico chamada Elohim. Elohim, anote aí. Elohim. Elohim é Deus no plural. Você acredita?
Então, não existe apenas uma forma de consciência. Existem milhares de formas. Existem anjos coletivos. Boa tarde, pastor. Consciência de colmeia. Sim. Então, nós estamos falando sobre tipos de consciência. Essa informação você não tinha. Agora fique tendo. Tá? Isso é muito profundo. Deus revela através da humildade. Até Deus mesmo é chamado de superconsciência, a grande consciência. Deus é Pai, é Filho e o Espírito Santo. E é um só. A Bíblia diz que Deus é um. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Como é que Cristo é Deus? Ou Cristo é Cristo ou Cristo é Deus. Então aí é onde entra o mistério. Depois do pecado ficamos meio burro. Porém, Deus nos revela. Porque nós também temos uma consciência. E essa consciência é formada de várias outras consciências. Seu pai, sua mãe, sua bisavó, sua tataravó, elas moram dentro de você. O bem e o mal moram dentro de você. Você não é uma pessoa só, você é nós, você é vós. Você é um grupo de pessoas. Agora tem um que domina. O que é uma esquizofrenia? Quando quebra esse domínio, fica 2 domínios, 3 domínios. Aí o cara é brabo, é manso, é brabo, entendeu como é a coisa? Então, não existe apenas uma forma de consciência. Quem que tem alguma pergunta para fazer ou alguma afirmação? Entre nós temos a consciência coletiva, que é, por exemplo, a da formiga e da abelha. A formiga, ela age como se fosse um elemento só. Mesmo tendo a operária, a guarda e tal, elas não têm um tipo de consciência delas. Ela é uma consciência coletiva. Eles agem em comum. Você está entendendo? É como se houvessem 300 Joilson. Eita! 300 Joilson, então tem que haver 300 Chiquinho, então tem que haver 300 Sinhonhão. Sinhonhão. Mas esses 300 Joilson obedecessem ao Joilson rainha, rei. Entendeu como é a coisa? Entendeu como é a coisa? Ou seja, esses 300 Joilson seriam o Joilson só. Quem está entendendo? Sinhonhão é a consciência coletiva. Imagina 300 Chiquinho, Ave Maria, se bem menino, Ave Maria, 50... eu tenho muita coisa que Chiquinho é muito sabido. Então, assim, esses tipos de consciência habitam também entre anjos, tá? Porque os planetas são lotados de anjos. A Bíblia fala inumeráveis hostes de anjos. Nunum, memé, rará, vevéis. Então, nós também encontramos isso na Bíblia, né? Quando fala que os demônios, eles entram nos corpos. E quando eles entram nos corpos, a consciência das pessoas são alteradas e são colocadas de lado. E quem fala, né, na pessoa é os demônios. Também a Bíblia fala no livro de Enoque que muitos demônios são anjos, almas de anjos, consciência de anjos, de gigantes. Já que os gigantes não têm parentes para habitar, eles procuram corpos para habitar. Existem gigantes bons e gigantes ruins. Então, o que Salomão dominou, os 72 demônios que Salomão dominou, não seriam demônios, ou seriam gigantes, ou 72 almas de gigantes. Né? Uma cabeça, consciência dominante, certo? Uma cabeça, consciência dominante. Isso acontece na matéria, na alma e no espírito. E as consciências que há em nós acontecem nas 3 áreas também, tudo em 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Por exemplo, a carne, ela tem uma consciência coletiva. O fígado pensa, a bunda pensa, o zóio pensa, a língua pensa, o estômago pensa, aquilo pensa, e às vezes o cara pensa mais com aquilo do que com outra coisa. Então, existe uma coletividade na carne. Na alma, para você que não sabia, tem também essa coletividade, só que é energética. A sua alma é composta de várias opiniões. Por isso que às vezes você fica sem saber o que fazer. E o seu espírito também é constituído de 3 consciências primárias. Entendeu como é a coisa? Agora essas consciências, elas se intercalam entre si. Por exemplo, você está com dor de barriga, você só pensa em cagar. Então você não vai pensar em outra coisa. O cara, não, vem cá, vamos conversar aqui a história. Eu não quero conversar nada, vou mandar ao banheiro.
Não, deixa para depois, vem cá, e a barriga... Então a barriga está dizendo, corre, senão não dá tempo. Então, sempre em três. As consciências são muitos. Nós somos um pingo d'água num imenso universo de consciência. Então a carne se divide em três, a alma se divide em três e o espírito também se divide em três. Nós se dividimos em três e Deus se divide em três: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Pai, Filho e Espírito Santo, eles formam uma consciência coletiva. Você está entendendo? E tem a consciência dos 12, por isso que havia 12 discípulos, 12 tribos de Israel. Entendeu agora? Eu estou te revelando mistérios. Então, existe a consciência da formiga, como eu falei, né? Como todas as formigas é uma formiga só. Não é que todos os buracos é uma formiga só, não. Cada buraco tem a rainha. E a rainha, cada formiguinha daquela é a rainha. Se você matar uma, a rainha lá está sabendo que você matou ela. Você está entendendo? Quando se tem uma pancada, a pessoa só se lembra do membro que tem dor. Esse membro passa a dominar os demais. E cada membro pensa. Cada membro pensa. Eu penso com a bunda, pastor, pensa com a bunda. Eu penso com a orelha, pensa com a orelha. Veja aí, órgãos falantes, órgãos pensantes, Joilson de Assis. Isso é muito antigo, isso é da época de Chiquinho, antes de Cristo. Como estamos indo direto ao ponto, veja aí, inconsciente coletivo, Joilson de Assis. Aí nós também temos um inconsciente coletivo, da onde vem a lei da semeadura. Você dá uma porrada no cara e leva uma porrada de outro, entendeu? Nós temos castas invisíveis entre nós, tanto quando a gente vê este mundo, a gente vem numa casta, quando a gente vai embora também vai numa casta. Por isso que a pessoa fala que matar uma abelha, a outra vem atrás e ataca. Sim, quando você mata uma abelha, todas as abelhas é uma abelha só. É uma coisa de doido, né? É uma coisa de doido. O que acontece com o louco? O louco, ele tem um problema de eletromagnetismo na cabeça, né? Diversos tipos de coisa. O cérebro incha, alguma coisa tal. Mas o louco é a pessoa que tem... São várias pessoas dentro de uma pessoa só. Não tem um dominante. O louco eu amo, eu odeio, eu amo, eu odeio, eu amo, eu odeio. Então, o louco, as personalidades dele estão intercalando. E tudinho está querendo mandar, então ele fica doido. Ele ama, ele odeia, ele mata quem ama, ele beija quem odeia. Então ele fica louco. Ele não tem um líder. Então, nós não somos loucos porque a gente tem um líder. Quem é que manda aqui? É eu, Chiquinho. Não, sou eu. É eu, Chiquinho, que manda. Não, rapaz. Quem manda aqui é sim ou não? Não. Não. Quem manda aqui sou eu. É eu, Chiquinho. Chiquinho não. Eu sou primário. Não, é eu, Chiquinho. Meu Deus do céu. Você vai atrapalhar a minha live, rapaz. Não, é eu, Chiquinho, que manda. Bem, vamos para acabar essa história. Quem manda é a Madame Alcione, pronto, tá? E vamos esquecer essa história, tá? Manda em tu e manda neu. Então, presta atenção. A loucura nada mais é do que superposição de várias personalidades. Nós temos essas várias personalidades. Agora nós temos uma harmonia. Agora, quando 3, 4 dessas personalidades querem tomar o poder, então nasce a loucura. Entendeu? Uma geração pode ser consciência igual à abelha. Bem, existe algo parecido conosco, mas não é igual à abelha, porque a abelha é uma consciência dentro de vários corpos. Coloque aí, por favor. Cadê Bruno? Bruno! Brunão! Tem que salvar o número de Bruno. Meu Deus do céu. Coloca aí. A abelha é uma consciência em vários corpos. Mas também tem outro tipo de consciência, que são vários corpos em uma consciência só. Entendeu? Ou várias consciências em um corpo só. Sentiu minha falta, foi? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Valeu, Fernandinha. Até as lombrigas são inteligentes, sim. E são coletivas. Tem verme que é coletivo. Um deles é a raiva. Ele é um verme só. A abelha é uma consciência em vários corpos. Sim, a abelha é uma consciência em vários corpos.
segundo João de Assis e Chiquinho. A abelha é uma consciência em vários corpos, sim, tá certíssimo. Várias consciências em um corpo só, aí já é outro sistema. Várias consciências em um corpo só, né? Nós também temos transmutação de consciência, né? Isso aconteceu com Cristo várias vezes. Cristo, mostra-nos o Pai, isso é o suficiente para que creiamos em Ti. Aí Cristo falou o quê? Eu estou há tanto tempo convosco e vós não percebeis? Quem falou ali? Quem foi que falou? Quem foi que falou? O próprio Pai. Aí ele diz, para que saibais que o Pai está no Filho, que o Filho está no Pai. Ele tem um problema de eletromagnetismo na cabeça, né? Diversos tipos de coisa. O cérebro incha, alguma coisa e tal. Mas o louco é a pessoa que tem, são várias pessoas dentro de uma pessoa só, não tem um dominante. O louco Acabei doido. Então assim, e transmutação de consciência. Transmutação é quando você transmite a sua consciência para dentro de outra pessoa. Essa transmutação acontece naquelas horas também, né? Acontece em oração, acontece quando a pessoa cai, foi chamado frenesi, né? As abelhas se mexem com elas correm. Se mexer com elas corre. Várias consciências em um corpo só. A consciência se divide e é diferente, sim. Então, uma consciência de uma pessoa pode passar para outra, tá? Lembrando que a teoria inédita de José de Assis, informações privilegiadas, que existem transmutação de consciência, no corpo existe 3 consciências, na alma também e no espírito também. Sempre se dividido em 3, como o átomo. Elétron, próton e nêutron, aí o elétron se divide em trau, aí depois trau, aí depois trau, entendeu? Tem alguma pergunta para fazer, para eu estar legalizado para responder? Então essa transmutação acontece com os espíritos quando eles canalizam em médium, sim, ou profeta, sim. O profeta lá na igreja fica, eu sou Deus, eu sou Jesus, aquilo é o quê? Uma transmutação. E vê que quando termina, há um tipo de, né? A mulher, o homem, né, que transmuta. Em Israel, a pessoa não dizia que era Deus, mas dizia assim diz o Senhor. Mas na igreja se diz, eu sou Deus, eu estou aqui, eu vim orientar você e tal. É a transmutação da consciência de Deus dentro de nós. Estamos todos interligados. A consciência coletiva, humana, é o seguinte, é que existe um tipo de aquilo que o computador faz. Você está me assistindo? Tá? Eu estou. Está me assistindo? Tá? Estou. Então, você está me assistindo pelo computador, então existe um chamado plano de tela, que é o que o computador faz que você não vê. O computador está fazendo milhares de cálculos e você está vendo só a minha cara, entendeu? Cantando, cadê você? Só que a transmutação é diferente de possessão. A possessão é a mesma coisa de transmutação, só que é a força, né? A possessão é um tipo de transmutação. Offline, né? Existe um mecanismo no computador chamado offline, que ele vai trabalhando, você está com a foto da sua filha, a foto do seu filho no computador, e por trás tem muitos programas sendo executados e você nem sabe. Mesmo assim é o nosso inconsciente coletivo. Nós somos ligados uns aos outros e temos grupos como grupos de anjos, que são conhecidos como hostes. Quando a gente vem a essa terra, com sua mãe engravidou, milhares de outras crianças engravidaram no Brasil todo, no mundo todo, e essas crianças vêm, né? É o logof, existe um logof, que é feito fora, logof. Então, enquanto eu estou conversando com você, você está vendo eu, charmoso, lindo e maravilhoso, senhor, existem outras mensagens que o meu eu está comunicando com você. Eu estou falando, não sei o que lá, tal, não sei o que lá, ó a mão dando sinal, chamado mensagem sublibli, ou logof. É a mensagem do subibi consciente.
Do subconsciente é. É a mensagem do subbi. Oxê. Nós temos várias consciências entre nós. Quais são as 3 consciências do corpo? Bem, nós temos 3 consciências no corpo. Cada órgão, ele faz parte de uma consciência energética, física e espiritual. Os seus órgãos são praticamente antenas. Cada órgão, fígado, rins, baço, tireoide, eles têm a divisão de 3 também. Nosso corpo tem cabeça, corpo e membros, já é 3 divisão, né? Mas esse corpo também tem 3 divisões de consciência. Também tem a outra parte que é carne, osso e nervos, né? Aí depois vem sempre em 3. Nós vamos se subdividindo, dividindo. Isso é coisa muito profunda, velho. Isso é coisa muito profunda. A consciência, ela pode se expandir. A possessão é um tipo de transmutação. A gente passa a energia com a maneira de falar e até do olhar, certo? Até o jeito de olhar, você está passando energia. Existe uma luz que os seus olhos daqui de cima não vê, mas tem que ver com esse olho aqui do meio. Esse olho que tem no meio, que é o chamado terceiro olho, ele é mais sensível do que o nosso olho daqui, esses 2 aqui. Ele é muito sensível à luz, ele é sensível ao eletromagnetismo. Você não deve passar o celular na testa, entendeu? Os órgãos são tipo antenas. O fígado, sua fábrica de química, né? Ele processa várias energias diferentes. Cada órgão, até aquele órgão que você acha que ele não serve para nada, ele é uma anteninha e ele tem opinião no mundo dos órgãos. Por isso que os antigos gregões, diziam que nós somos uma soma de soma. A frase grega para o nosso corpo é soma. Por isso que diz doenças psicossomáticas. Porque a palavra soma, corpo, no grego, é soma. Viu, menina? Aprende grego, Maria Lameirão. Saudade do povo lindo, seja bem-vinda. Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Então, assim, o próprio Satanás é uma consciência, é uma consciência do mal. Então, assim, o número 3 é um número muito forte. O 3, o 9 e o 12. Né? Tudo é dividido em 3. Você estude o hermenismo, que fala muito sobre o 3, o 9 e o 12, e também a Cabala judaica fala sobre o 3, 9 e 12. Cristo tinha 12 discípulos, 3 preferidos. Entendeu? Era João, Marcos e Lucas, eram os 3 mais chegados. Mas tinha 12. Você está entendendo? Então, não existe apenas uma consciência. O bom é que essa consciência ela pode ser alterada e ela pode crescer. Ela pode crescer. Ela pode ser afetada, né? Poderíamos chamar a consciência de alma também. A nossa alma faz parte da nossa consciência. Nós podemos crescer muito através do inconsciente. Os 3 é o número da lei. Está certíssimo. O número 3 é o número da lei. Veja aí o que significa os números. Eu estudei assim, 3, 9 e 12. Lembra-se que Nikola Tesla, ele amava o 3, odiava o 4, e tudo nele era 3. Né? Pastor, é possível acessar o portal para outra dimensão em corpo físico e só pelo perispírito? Os portais podem ser acessados no corpo, na alma e no espírito. Só que no corpo a gente não tem mais essa capacidade. Tem que ser muita energia, né? Mas é possível, sim. Os portais estão fechados. Os homens estão abrindo portais, mas ainda não acertaram, não. Ou acertaram, né? Mas eles estão tentando já faz muito tempo. As maiores tentativas foi o Projeto Filadélfia, ou o Sino de Rita. Porque o ímpar, né? Ele soma com e faz o par e o ímpar. E o par não faz, né? Esqueci do 9, pastor.
3, 6, 9, 12. Nikola Tesla disse que se soubesse os mistérios do 9, saberíamos o mistério do universo. 3, 6, 9. 3 vezes 3, 9. É o quadrado perfeito. 9 espíritos de Deus. Por que 9? A questão do número, estamos falando sobre a questão da consciência. Nós temos consciência. Essa consciência, ela pode ser alterada. Não é uma consciência só, mas existe uma que é dominante. A pessoa pode ter mais de uma consciência normal, pastor? Pode. Pode sim. Eu já conversei com pessoas que parecia ser 3, mas ela era normal. Ela era normal. Era. Então, assim, o que provoca a loucura são vários fatores, mas a loucura da consciência, ela é produzida quando 2 ou 3 mais consciências, elas querem dominar aquela soma. Aí a pessoa fica doida. Ele fica mal, ele fica bom, ele fica bom, ele fica mal, ele fica falhando como uma lâmpada fluorescente. A consciência da mulher passa para o homem, a consciência do homem passa para a mulher, a consciência da pessoa é visitada pela consciência do grupo, o grupo exerce um poder sobre a nossa consciência e até o despertar do DNA, o grupo, despertar o seu DNA. Um grupo ruim desperta o DNA ruim, um grupo bom desperta o DNA bom. Tem mais alguma pergunta, afirmação? Depois você volta o vídeo que eu estou falando e você vai ver a profundidade, Chiquinho, das coisas. E são informações privilegiadas. Todos nós somos um pouquinho bipolar, né? Mas o chamado bipolar, né, é aquela pessoa que tem muita raiva, tem muita tristeza, muita alegria, ri, chora muito, né? É uma patologia, mas uma patologia leve, né? Agora o esquizofrênico, o psicopata, porque nada mais o psicopata é o quê? É um pata. O que é um pata? Doença. No latim, pata é doença, pato é doença. Oxê! Então, psicopata quer dizer doente da cabeça. Então, aí se subdivide em milhares e milhares de situações. O psicopata, ele tem uma consciência má dentro dele. Ele forma um universo dentro dele. Ele tem 2 caras. Ele é bom, oi querida, como é que vai? E ele é mau. Ele aplica. Seriam mais de 1 ou 2 consciências que tentando dominar o mesmo corpo. Isso já houve pessoas que nasceram com 2 cabeças no mesmo corpo, né? Mas nós somos assim, não é só mulher não, tá? Nós somos assim. Quando a gente tem várias personalidades, como pai, com o papel de mulher, papel de marido, tá entendendo? Deixa eu ver mais. Eu acredito no poder dos números, sim. Eu quero alterar minha consciência, assim, desentupir o DNA, mas não ficou claro o que fazer além do pacto. Você pode elevar sua consciência, tá? Ou descobrir as consciências que tem dentro de você, através de um vídeo chamado Como Desentupir o DNA. Lembre-se, a consciência é também espiritual. Quando Deus ressuscitar nós da terra, Ele vai ressuscitar nós. Não é um ser, é nós. Quando Deus ressuscitar minha mãe, ela vai ser Dona Marinete. Ela é a consciência, é uma soma. Entendeu? Então, você anotou aí? Quem anotou aí, Bruno? Existem vários tipos de consciência. As principais são uma consciência em vários corpos, a outra, várias consciências em um corpo só. Cristo, ele falava como Deus, ele dizia, eu sou Deus, eu estou aqui. Então, era um corpo com 2 consciências ou mais. Ele falava, e a Bíblia chega até a dizer que quando você for falar, não se preocupe, porque Deus vai falar na tua boca, o Espírito Santo vai falar por você. Então, o Espírito que está dentro de você. Então, o Espírito é uma consciência.
O que é uma consciência? A consciência é um ser pensante, é uma alma vivente, é uma lei viva. Nós somos uma lei viva. Todos nós somos assim, pastor, é uma brincadeirinha. É verdade, Brunão? Todos nós somos assim. Às vezes a gente está com o pé para trás, para a gente mandar um cidadão no instantezinho, às vezes a gente está nem aí, né? Então, e outra coisa, os planetas, a Lua, podem alterar esses fatores, né? Alterar esses fatores. Mas o fato é que nós somos uma consciência. Mas dentro da nossa consciência tem várias. Tem mistérios nos números, né? Tudo que nós temos é números. Nós temos 5 dedos, por que 5 dedos? Por que não pode ser 3 dedos? Por que alguns anjos só têm 3 dedos? Né? E então, assim por diante, né? Então, como transmutar a consciência? Transmutar a consciência é você sair da realidade do corpo e transmutar em outros universos. Isso é possível? Está na Bíblia? Está. Entendeu? A sua bênção, pastor. Abençoe meu Pix. Lígia. Obrigado, Lígia. Vou olhar agora e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por ajudar a nossa igreja, tá? Então assim, eu fiquei emocionado. Eu esqueci o que eu estava dizendo. Ela está dizendo o quê? Sim, que se está na Bíblia, a transmutação de consciência. Está na Bíblia. Quando João, na ilha de Pátmos, ele disse que foi até o 3º céu. João não, Paulo, o apóstolo Paulo. Ele foi até o 3º céu. João também foi. Mas ele disse que não sabia se ele estava no corpo ou se ele estava no espírito. Então ele estava transmutado. O que é transmutar? É sair e participar de coisas e voltar. Entendeu? O nosso planeta é o nosso corpo. Então podemos sair do corpo. E não somente o corpo, ele pode habitar uma pessoa só, ele pode habitar muita gente dentro do corpo. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho. Prova na Bíblia? Vou provar. A Bíblia chega a dizer, viu, Chiquinho? Chiquinho! Ô, Chiquinho! Chiquinho! A Bíblia chega a dizer, Chiquinho, liga a luz, Chiquinho. A Bíblia chega a dizer que um espírito mau sai de dentro de um corpo que é comparado com casa. Cristo compara o corpo com casa e ele anda pelos lugares áridos da terra. Então ele diz, eu voltarei e voltarei para a casa de onde eu saí. Então ele volta para dentro do corpo, a casa de onde ele saiu. Então o diabo pode morar junto com a alma da pessoa, dentro da própria pessoa. E aí ele encontra a casa varrida e ordenada, limpinha. Aí ele chama mais 7 para morar lá também. Então, o corpo é uma casa onde você mora. Por isso que Cristo diz, destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí a turma fala, vai derrubar um templo desse tamanho para reconstruir em 3 dias, nós passamos 30, 40 anos para fazer. Mas o corpo, a própria Bíblia diz que o corpo, o templo que Cristo falou, não era o templo de Israel, mas a casa, o corpo dele. Aí ele falou, destrua esse templo, que eu reconstruirei ele. Então quem estava dentro do templo era mais forte do que o templo. Então assim, Cristo age no corpo como se o corpo fosse uma soma apenas, e que Cristo é muito maior do que o corpo. E se alguém destruísse o corpo dele, ele reconstruiria em 3 dias, ou seja, ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Os princípios da Cabala, o Cabala, alquimia e hermenismo. Os princípios, né, são 7 leis hermenêuticas. E a Cabala é mais forte ainda. Ela tem informações do Antigo Egito. Trabalha com números, trabalha com planetas, trabalha com espíritos. A alquimia é os químicos do passado. Só que os químicos do passado, eles eram místicos. E era que nem Chiquinho, era que nem Chiquinho, um místico. Eles tinham alquimia. Eles eram tão místicos, mas eles eram certos, porque eles inventaram, tudo que você usa hoje, eles inventaram, a porcelana, o vidro, né? Os órgãos seriam como cômodos, sim. Os órgãos seriam como cômodos.
É como aquela frase, tem o filme A Múmia, onde o rei chega e vê lá a rainha dele no Ra, né? Então ela olha para ele, ela pega a faca, né? E ela se mata, né? Ela diz: meu corpo não será mais o seu templo. Isso é uma frase egípcia. Quando a mulher casava, a mulher dizia: meu corpo será o seu templo. Quando ela separava, ela dizia: meu corpo não será mais o seu templo. Entendeu? Quem assistiu o filme A Múmia? Imhotep. Aí ela olha para o rei e ela se mata, né? Ela se mata e ela diz: meu corpo não será mais seu templo. Aí se matou. Então, existem vários tipos de consciência. Examine o vídeo e façam perguntas. E eu farei a parte 2 respondendo, tá? Eu assisti várias vezes, pastor. Sim. O Imhotep, para os egípcios, era a figura de Moisés, né? Eles acharam que Moisés era um super bruxo. Então, o Imhotep também faz parte da cultura egípcia. E aí eles assemelham muito com Moisés, porque Moisés teve aquelas magias, e Moisés era mágico, tá? Sem iluda não. Porque Moisés, ele era sacerdote de Catara. Moisés era sacerdote de Catara. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. A Bíblia chega a dizer assim: Moisés foi ordenado em toda a sabedoria dos egípcios. O que é ordenado? Ele era um sacerdote. Lembre-se que a mulher de José era a suma sacerdotisa. A mulher de Moisés era extremamente sacerdotisa, né? Todo faraó era um sumo sacerdote, era o chefe da religião, o chefe do político. E a pessoa diz: não sei o que lá, porque eles não sabem. A mulher de Moisés voava. Eita, voava, era... Ela era uma super sacerdotisa, uma maior sacerdotisa do Egito. Egito, é a história mística dos judeus. Acaba lá, né? Os livros da mulher de José são proibidos. Por quê? Mas ela era do bem, né? Ela era do bem. Ela era como a sogra dela. A sogra dela também era desse jeito, que era a mãe de José. Já Moisés, ele casou com um etíope. Mas Moisés era um sacerdotão. Quando Moisés fez aqueles milagres, o faraó pensou que era o poder místico dele, chamado física quântica ou leis do hermenismo. A religião egípcia é fortíssima, linda e fortíssima. É porque a gente só vê assim: o Egito é mau, o Egito é o Satanás, o Egito é a baixa da égua. Mas Israel tem muito borogodó com o Egito. Muito borogodó. Bem, Israel passou 400 anos dentro do Egito. Você acha que eles não aprenderam nada? Você acha não? E Salomão, com a magia dele, ele aprendeu isso aonde? Ele veio para o Egito. Alguns príncipes de Israel estudavam no Egito. Então a consciência, segundo a própria religião egípcia, ela pode se transmutar. Mas isso, agora vamos para a história, bora. Isso também acontecia entre os índios. Os índios se transmutavam para animais. Eles... Então, a consciência do índio ia para a águia. A águia era... Então, o índio, ele via pelos olhos da águia. Olha, isso é história. Isso é história estourada. Os índios da América faziam isso direto. Os portugueses vinham matar ele, aí tinha um passarinho olhando lá para os portugueses. Na verdade, esse passarinho estava possuído pela alma do índio. Era uma reza que eles tinham. Virgem Maria, estou até com medo. Se bem meninas, Maria cheia de graça. Chamada transmutação para animais. Virgem Maria. Agora não venha com essa conversa não, porque os crentes ficam dizendo que Deus falou na boca da burra.
Se Deus falou na boca da burra, por que Deus não olha no olho da burra? Mas na verdade eu não acredito que Deus falou na boca da burra. Eu acredito que a própria burra falou. Mas eu acredito na transmutação. Entendeu? Por que os mistérios foram ocultados para a humanidade? Porque a humanidade é má. Nós não merecemos. Nós usamos tudo que sabemos para o mal. Uma bomba atômica, o poder atômico e a magia do mesmo jeito. Você aprende uma reza, alguém aprende uma reza, em vez de rezar para enriquecer, ele vai rezar para os outros se ferrar. Então nós somos muito mal. Deus fez certo, tem que deixar nós burros mesmo. Mas chegou o tempo da revelação, entendeu como é a coisa? Existe o espírito de sabedoria e ciência, não existe? A Bíblia não fala, existe o espírito de sabedoria e ciência? Senhor não, senhor não. Senhor não é meu gatinho, ele é tão sabido. Então assim, um espiritualista descobre uma coisa, ele em vez de usar para o bem, ele usa para o mal. Para lascar os inimigos dele, para ferrar os outros. Entendeu? Então, essa transmutação em animal existe muito mesmo. Né? A transmutação é uma transmutação. Eita, coisa mais sabida do mundo. E a transmutação é uma transmutação. A transmutação já está falando. É a mudança de consciência do local. É quando sua consciência ela sai do local. Essa geração é menos inteligente porque é mais distante do espiritual. Essa geração pensa que aprende tudo no seu celular. Paz e luz, boa tarde, meu pastor Alcione e todos do chat, amém? Então, assim, tem a transmutação dos sacerdotes, tem a lei dos sacerdotes, que abrange todos os seus membros. Verdade, pastor? O pouco que conhecemos já não dá certo só fazer o mal. A gente inventou o avião, usou o avião na Primeira Guerra Mundial, usou o avião na Segunda Guerra Mundial. Tudo que a gente inventa só usa para o mal. E a transmutação também. Deixa eu ver mais. Meu bisavô virava cupim, ele tinha umas rezas. E como era essa história? Conta aí para mim. O Evangelho de Judas está aí para quem quiser ler e saber porque a igreja esconde. O que diz lá no Evangelho de Judas? Eu nunca li o Evangelho de Judas. Pastor, não sei o que é ponte de ferro pintada de vermelho. É um sonho, né? Espera aí que a gente já responde. Calma, deixa eu terminar esse assunto. Meu avô contava uma história que viu um homem se transformando em um animal. Sim, a transmutação na carne aí. É o lobisomem, né? É a transmutação na carne. É quando um corpo se transforma em outro. Ou se altera. E tem a ectoplasmia também. Eu tenho muitas informações sobre a ectoplasmia, tá? Então, assista o vídeo, volta o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. E você pode fazer nesse vídeo perguntas. E eu faço o segundo vídeo explicando, tá? Ok? Vamos para o ping-pong? Vamos! Todos os dias às 3 horas da tarde estou aqui para responder perguntas e falar coisas profundas. A Bíblia não diz, né? Clama a mim e eu responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Grandes e firmes que não sabes. Está na Bíblia.